Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Mas antes de a gente começar aí, só lembrando vocês, quem não é inscrito aí, se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo aí caso vocês gostem e acionem o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos, ok? Sem mais enrolações, vamos aí para o tema de hoje. E pessoal, vamos começar a falar aí sobre conjuntos numéricos. Bom, os nossos conjuntos que nós vamos falar aí agora seria, primeiro, conjunto dos números naturais, representado por N, dos números inteiros, representado por Z, racionais por Q, irracionais por I, e o conjunto dos números reais, representado por R. Bom, o nosso primeiro conjunto aí é o conjunto dos números naturais, que é o mais simples, né? Ele começa com 0 e só tem números inteiros e positivos. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai até o infinito. Ok? O próximo conjunto aí é o conjunto dos números inteiros, representado por Z. Nós vamos acrescentar ao conjunto dos números naturais os números negativos. Então a diferença básica entre os dois é essa, que os números inteiros têm também os números negativos. E ele é infinito tanto para a esquerda como para a direita. Se você for acrescentar mais números aí, ele não tem o menor número e nem o maior. Antes do menos 4 aí seria o menos 5, depois do 3 teria o 4, 5 e também vai para o infinito. Ok? O próximo seria o conjunto dos números racionais, representado por Q, que vai acrescentar agora as frações, os números decimais e as dízimas periódicas, que mais para frente a gente vai dar um exemplo, explicar melhor o que significa. Ok? E depois nós temos o conjunto dos números irracionais, que é um conjunto especial, que ele é composto só por decimais infinitos e sem períodos, não tem período. Não existe dízima periódica nesse conjunto, né? E o último conjunto, que seria o conjunto dos números reais, que é a união de todos esses conjuntos. Unir todos esses conjuntos vai me dar o conjunto dos números reais. Vamos representar isso por diagramas aí, que vai ficar mais claro para o entendimento. Então vamos lá. Então vamos ver como é que a gente pode representar os conjuntos numéricos para a gente entender melhor, né? Comparar os conjuntos. Nós vamos representá-los no diagrama, que a gente chama de diagrama de Venn. O conjunto mais simples aí é o conjunto dos números naturais, como nós já vimos anteriormente, né? 0, 1, 2, 3, só números inteiros, e a partir do 0, só números positivos também, né? Ok. Esse conjunto ele está dentro do conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z. O conjunto Z tem todos os elementos dos naturais e, além disso, tem os números negativos. Então, ele vai ampliando. É como se um estivesse dentro do outro. Os naturais estão dentro dos números inteiros. Depois, nós vamos acrescentar as frações e os números decimais. E as dízimas, né? As dízimas periódicas. Esse aí é o conjunto Q. Então, N está dentro de Z e Z está dentro de Q. Consequentemente, N está dentro de Q. O nosso outro conjunto é os números irracionais, que é composto os números decimais que não têm período. São infinitos e não têm período. É o conjunto dos números irracionais. E todos esses conjuntos juntos estão dentro do conjunto maior, que a gente chama de conjunto dos números reais. Ok? A gente pode agora fazer uma analogia para entender melhor essa relação. Eu fiz uma comparação aqui. O conjunto dos números naturais representaria um bairro de uma grande cidade. No caso aqui, no meu caso, eu moro em Belo Horizonte, o meu bairro se chama Nova Gamileira. Então, o conjunto dos números naturais seria o bairro Nova Gamileira. O conjunto dos números inteiros seria a cidade de BH, ou seja, todos os elementos do bairro Nova Gamileira estão dentro de BH. Só que a cidade de BH tem outros elementos que não tem no bairro Nova Gamileira. Então, o bairro Nova Gamileira está dentro de BH, assim como o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. E o conjunto dos números racionais eu considero como se fosse o estado, ou seja, Nova Gamileira está dentro de BH e BH está dentro de Minas Gerais, né? Assim como eu vejo a representação dos conjuntos aqui à sua esquerda. Bom, aí eu tenho os irracionais, que seria outro estado, né? Eu considerei aqui, eu dei como exemplo, fazendo comparações, o estado do Rio Grande do Sul. O bairro Nova Gamileira, a cidade de BH e o estado de Minas Gerais não tem nada a ver com o conjunto do estado do Rio Grande do Sul. São elementos completamente diferentes. Tem características parecidas, mas eles estão separados. E, por fim,
os números reais seria considerado assim o Brasil, ou seja, todos esses elementos juntos, né, o bairro Nova Gameleira, a cidade de BH, o estado de Minas Gerais e o estado do Rio Grande do Sul está dentro do conjunto maior que seria o Brasil, que está representando aí o conjunto dos números reais. Bom, vamos dar aqui um exemplo aqui para a gente entender melhor. Os números racionais, que a gente confunde muito racionais com os irracionais. Então, o conjunto dos números racionais seriam, primeiro, acrescentando, né, aos números inteiros, as frações, os decimais exatos, como eu dei de exemplo aí, 3,15, então é 3,15, acabou, não tem mais nada depois do 5 aí não. E as dízimas, que a gente chama de dízima periódica, que nesse caso aí, o período é o 41, é 2,34141, e para o infinito vai ficar repetindo esse 41. Então, os números racionais eu tenho, além de todos os elementos do conjunto dos números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas, ok? E os irracionais são aqueles decimais infinitos e que não têm período. O mais famoso aí seria o π, é 3,141599265 e assim por infinito. Nunca vai repetir um grupo de números, vai estar sempre tendo uma mudança de forma tal que não existe período nesses números irracionais. Outro exemplo muito conhecido dos números irracionais são as raízes não exatas, como no exemplo aí, raiz de 5, que é 2,2366067 e por aí vai ao infinito. Não existe período, não existe um grupo de algarismo, de números que se repete. Toda raiz não exata é um número irracional. Ok? Então, só para a gente tirar a dúvida que as pessoas às vezes confundem o conjunto dos racionais com o dos irracionais. O conjunto dos irracionais, inclusive, ele é separado, ele é um grupo exclusivo, né? Ele é composto só por essa característica, decimais não exatos e sem períodos, ok? Espero que tenha entendido aí. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Qualquer dúvida é só postar nos comentários do vídeo. E outra coisa, eu quero deixar para vocês aqui, sempre que possível, nos comentários dos vídeos, vocês vão encontrar um ou mais links de assuntos relacionados para vocês poderem acrescentar e tirar alguma dúvida, ok? Então é só isso por hoje. Um abraço e até o próximo.